Veremos hoje o capítulo de número 56 do livro de Isaías, que tem 66 capítulos. Veremos hoje Isaías, o sábado, a justiça, os judeus, os gentios e o arrependimento. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 56 do livro de Isaías para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Lembramos a você que Isaías foi escrito há 2.700 anos e como ele nos parece original quando estudamos ele hoje e no século 21. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação e de busca ao Deus que se deixa achar. Estamos aqui nesse projeto 1189 desde abril de 2016 e iremos até julho de 2019. Em nossa leitura, nós nos encontramos na quarta parte, porque dividimos os 66 capítulos em 4 partes, e nós estamos na quarta, que é Isaías e o julgamento babilônico, que começou no capítulo 40 e vai até o capítulo 66. Hoje veremos a parte D, o caminho de arrependimento e restauração que Israel precisava percorrer para poder desfrutar da restauração. Essa parte começa aqui no capítulo 56 e vai até o último capítulo. Esta é a última sessão da parte 4, o que significa que nos aproximamos do final deste livro de Isaías maravilhoso, parecendo mesmo até ser uma mini-bíblia dentro da Bíblia, com seus 66 capítulos, como que representando os 66 livros da Bíblia toda. Veremos nesses 9 capítulos restantes, tendo por base a reestruturação da Bíblia de Estudo de Genebra, o pecado, o arrependimento e a restauração de Israel. Todos, na verdade, somos pecadores, mas a diferença crucial entre pecadores e pecadores está no fato de que alguns irão ter reconhecimento dos seus erros e buscar o perdão, enquanto outros nem irão querer saber o que é pecado. O profeta encerrará o seu livro com mensagens que ele proferiu em diferentes períodos de seu ministério, todas se concentrando na necessidade de arrependimento de Israel, como a única maneira de experimentar a gloriosa restauração após o exílio. Esses capítulos resumem, portanto, a mensagem do profeta aos exilados. Os exilados precisavam reconhecer a importância da justiça e da retidão, e sua esperança de uma gloriosa restauração mundial dependia de seu humilde arrependimento. Dividiremos, conforme já propusemos, essa sessão D em 2 partes principais. Primeira, a importância do sábado da justiça. Vai até o capítulo 58, começando no 56. Segunda, o arrependimento que leva à restauração, começando no capítulo 59 e indo até o 66. Então, vamos iniciar com a importância do sábado da justiça. De 56:1 a 58:14, desta parte 1, veremos a ênfase na importância do sábado da justiça, não pelo sábado em si, mas por causa da palavra de Deus e do senso da justiça. Nesses capítulos, Isaías se concentra na guarda do sábado, como uma provisão de justiça e de retidão em Israel. Esse material divide-se em 3 partes principais: os judeus e os gentios e os sábados e a justiça, capítulo 56, a divisão entre justos e ímpios em Israel, a partir do verso 9 até o 57, e a necessidade de aguardar o sábado como dia de justiça no capítulo 58 do livro de Isaías. Então vejamos aqui os judeus e os gentios e o sábado e a justiça. A decisiva importância da guarda do sábado e da sua mão de cometer o mal. Para enfatizar a importância do arrependimento para os exilados, Isaías indica que a justiça e a retidão deveriam estar presentes entre o povo de Deus. Essa exigência é tão fundamental que até mesmo os gentios e os eunucos que guardavam o sábado por estar ele ligado à justiça seriam incluídos nas bênçãos de restauração após o exílio. O que é guardar o sábado, ou o que é observar o sabá. Certamente não consiste em regras humanas de fazer isso ou deixar de fazer aquilo, mas em viver esse dia
na consciência clara de que o dia pertence ao Senhor, para a glória do seu nome, e que assim estabeleceu Deus para ser observado por todos os homens. Não necessariamente o sabá deve coincidir com o sábado, mas foi no sétimo dia que Deus entrou em seu descanso, e dos 7 dias de sua criação, um dia foi dedicado ao descanso e, portanto, a este sabá. Shabá, do hebraico Shabá, ou Shabbos ou Shabbos, na pronúncia asquesanita, descanso, inatividade, também grafado como sabá, no português, ou sabate. É o nome dado ao dia de descanso semanal no judaísmo, simbolizando o sétimo dia em Gênesis, após os 6 dias da criação. Segundo Hillel 2, segundo, antes o Shabá era originalmente dependente do ciclo lunar, apesar de ser comumente dito ser o sábado de cada semana. É observado a partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. O exato momento de início e final do Shabá varia de semana para semana e de lugar para lugar, de acordo com o horário do pôr do sol. O Shabat é observado tanto por judeus quanto por cristãos, como, por exemplo, os adventistas do sétimo dia e também os batistas do sétimo dia e outros mais. O Shabat é observado tanto por mandamentos positivos, como as 3 refeições festivas, jantar de sexta-feira, almoço de sábado e refeição de final de tarde no sábado, e também por restrições. As atividades proibidas no Shabat derivam de 39 ações básicas, belahot, livremente traduzido como trabalhos, que são descritos pelo Talmud a partir de fontes bíblicas. Segundo o Talmud, Mishnah Shabbat 7:2, são 39 as atividades que são proibidas de se fazer durante o Shabbat. Excepcionalmente, contudo, em caso de risco de morte, qualquer das proibições poderiam ser violadas. Eis que o valor mais caro ao judaísmo é a vida. Dizem os sábios que tais tarefas foram apenas realizadas durante a reconstrução do tabernáculo. Devemos guardar e observar o sabá? Sim, devemos. E bem o fizermos se ensinarmos o que se deve guardar e observar, mas não da forma como fazem os homens, e nem segundo as tradições humanas, mas como Cristo nos ensinou e Paulo nos demonstrou em sua palavra sobre este assunto. Cada um deve estar bem seguro quanto a isso, pois alguns fazem distinção entre dias, e outros há que não fazem. Quem faz distinção, para o Senhor faz, mas quem não faz, para o Senhor não faz. Romanos 14:6. Eu ouso a dizer que agora em Cristo, sendo nós nova criatura, todos os dias devem ser dedicados ao Senhor para a honra e glória do seu nome. 1 Coríntios 10:31, que estamos cansados de citar aqui. Fica claro no texto que Deus observara aqueles que amam e seguem a justiça e que observam seu Shabá. Não é um ou outro, mas ambos. Manter a retidão e fazer a justiça. Verso 1. É uma ordem para todos os homens, filhos de Adão. O juízo, o tratamento justo e piedoso dispensado aos outros, era uma preocupação central para Isaías. Por meio do seu profeta, Deus condenou Judá ao exílio por causa da injustiça e enfatizou a injustiça como uma característica do período de restauração. Em todas as Escrituras, iremos notar que Deus abomina a injustiça e a impiedade, sendo que todos os que buscarem estarão fazendo as obras de Deus, os que buscarem a justiça e os que buscarem a vida reta. Ele pediu a justiça e a observação do sábado, por causa da sua justiça que estaria prestes a se manifestar. Deus usou o arrependimento pela injustiça como um critério para determinar quem entraria na era de bênçãos posterior ao exílio. A salvação não é por obras, mas pela fé. No entanto, obviamente, ela não alcançará o coração que anda insistentemente de encontro ao que é justo. O candidato à salvação, digamos assim, é aquele que reconhece que ele é pecador, que ele é falho, mas que se sente atraído pela justiça, ao contrário do ímpio, que também reconhece o pecado, mas que não se sente atraído pela justiça, prefere, mas no lugar da injustiça, o mal. Embora esse termo, minha salvação está prestes a vir,
na perspectiva dos exilados, seja uma referência à restauração do exílio que Deus promoveu em 539 a.C., o estágio final da salvação de Deus vem somente com Cristo Jesus, com a sua volta. No verso 2, o profeta não propôs a salvação por meio do cumprimento da lei, mas apontou aqueles que seriam alcançados pela pregação da fé salvadora. Ele simplesmente falou da guarda do sábado da justiça como uma expressão fundamental da fé salvadora. Guardar esse sinal da aliança, o sabá, significava lealdade ao Senhor e à sua aliança. Uma vez que o sábado era observado como um benefício aos seres humanos, ele estava intimamente associado à justiça, à retidão e à prática da piedade. Nem o estrangeiro, nem o eunuco, normalmente excluído da plena participação da comunidade da aliança no Antigo Testamento, deveriam dizer que o Senhor os estaria excluindo como imprestáveis, como separados do povo e como uma árvore seca. Pelo contrário, todos os que tanto observam o sabá, quanto os que escolhem o que agrada ao Senhor e que ainda abraçam o seu pacto, Deus lhes daria na sua casa e dentro dos seus muros um memorial, com um nome melhor do que o dos filhos e as filhas, um nome eterno que nunca seria apagado, ou seja, a vida eterna do templo de Deus. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e o amarem, escolhendo ser servos do Deus vivo, que escolhem o seu sabá para observar e não profanar e que abraçam o seu pacto, seriam aceitos por Deus. Deus queria incluir os gentios fiéis na comunhão consigo mesmo. O Senhor é aquele que congrega os dispersos, que depois do exílio reuniria tanto judeus quanto não judeus numa única comunidade. Somos nós hoje, os cristãos. A divisão, parte B, entre os justos e ímpios, vai começar agora no verso 9 e vai terminar no capítulo 57, no verso 21. De 56:9 a 57:21, veremos o justo e o ímpio em Israel. Depois de enfatizar a justiça e o sábado, ao indicar que os gentios que mostrassem ter compromisso com esse ideal receberiam salvação, Isaías adverte que entre os israelitas do exílio haveria os justos e os injustos. O arrependimento seria a chave para determinar o destino individual dos israelitas. Também é a chave que distingue os que são ou não são salvos, o arrependimento, pois o ímpio, algum haverá de se arrepender, como foi o caso de Judas, ímpio que não se arrependeu, apesar de ter convivido com o Senhor durante 3 anos e meio. Era de se esperar que se arrependesse. Um convite é feito a partir do verso 9, aos animais do campo e do bosque, ou seja, trata-se de uma metáfora para indicar as nações hostis que estariam sendo convidadas a comerem. Todos os seus atalaias ou vigias que advertiam a cidade enquanto a aproximação do perigo são acusados de cegueira, embora estivessem ali para verem e para darem um alarme, nada viam, portanto alarme nenhum seria soado avisando a cidade do perigo real. No presente contexto, esse seria uma representação dos profetas, que serviam na qualidade de líderes. Verso 11. Até mesmo os profetas de Israel frequentemente se recusavam a ver o que deveriam ter visto. São também acusados, verso 11, de serem preguiçosos e gostarem de dormir. Em hebraico, a palavra que significa dormir tem um som parecido com a palavra vidente nessa língua, um termo antigo para profeta. No mundo de Isaías, os cães, verso 11, eram animais bravos e carniceiros, que representavam a impureza. O cão é usado aqui como uma ilustração da ganância insaciável. Assim diz o Senhor, verso 1 do capítulo 56, mantenha a retidão e fazei a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. E o verso 12, encerrando esse capítulo, diz, vinde, dizem, trazei vinho, e nos encheremos de bebida forte, e o dia de amanhã será como hoje, ou mais festivo. Os pastores são aqui uma ilustração dos governadores, que nada compreendem e que se tornam para o seu caminho de ganância insaciável. Estes são os que dizem para trazerem mais vinho e se encherem de bebida forte, porque o dia de amanhã seria ainda mais festivo que o dia de hoje.
Eles eram semelhantes ou protótipos dos israelitas que estariam cercados, que foram cercados, ou estariam, no futuro, cercados por Senaqueribe, que desesperados pelas suas vidas, diriam: comamos e bebamos, pois que amanhã morreremos. Era mesmo um tributo à morte e uma ofensa. Duas coisas, tributo à morte e ofensa ao Deus da salvação. Ou seja, sua preocupação com o povo de Deus era nenhuma. E somente queriam era se banquetear em seus próprios deleites, totalmente aversos ao reino de Deus, à sua justiça e aos seus sábados. É como que uma celebração da morte. Vamos comer e beber, amanhã todo mundo vai morrer mesmo. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 57, a divisão entre justos e ímpios em Israel. Lembrando que, para os ímpios, não há paz. Fique conosco, curta nosso vídeo e inscreva-se em nosso canal. Conheça o nosso blog e site, onde você vai ver a parte escrita da narrativa no jamaisdesista.com.br. Também conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br, e nossa loja física no centro de Itaguatinga, em Brasília. Ainda recomendamos você às 8h30 para ouvir o programa da Rádio Semeadores, radio.osemeadores.com, Momento Missionário. E às 15 horas de sábado, Momento Missionário, Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.